Senado discute hoje a PEC para a comercialização do plasma. A medida pode afetar as doações de sangue no Brasil. E você vai ver também. Câmara dos Deputados aprova projeto que permite que o mesmo imóvel seja usado como garantia em mais de um empréstimo. Pesquisa revela que preços dos brinquedos na internet podem variar em até 250%. Terremoto de magnitude 4 atinge Nápoles, no sul da Itália. E ainda, patinador sul-coreano comemora antes do tempo e perde prova por milésimos de segundo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom tê-lo em nossa companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então conferir as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar hoje a proposta de emenda à Constituição que permite a comercialização de plasma humano para a produção de medicamentos. A PEC já esteve na pauta do colegiado, mas a apreciação foi adiada devido justamente às divergências em relação ao tema. O texto da PEC altera o artigo da Constituição que dispõe sobre as condições e os requisitos para a coleta e o processamento de plasma, para permitir que isso seja feito pela iniciativa privada. Atualmente, a Constituição proíbe todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas e a coleta e o processamento de materiais sanguíneos, que estão sob responsabilidade da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras. A proposta tem parecer favorável da relatora, a senadora Daniele Ribeiro, que argumenta que a legislação brasileira sobre o assunto está atrasada, principalmente comparada a de outros países, como os Estados Unidos e a Alemanha. Ela apresentou um substitutivo com ajustes, descartando a remuneração pela coleta de plasma, com o objetivo de torná-lo mais claro, evitando que dê margens a interpretações equivocadas. Atualmente, a Hemobras é a única gestora do plasma excedente do uso em transfusões no Brasil. A empresa mantém estoque do insumo para a fabricação de medicamentos hemoderivados. Esses medicamentos são produzidos a partir do plasma humano obtido nas doações de sangue realizadas nos hemocentros brasileiros. Com esse plasma, a Hemobras consegue fabricar produtos para o tratamento de hemofilia, doenças autoimunes, pessoas com AIDS e outras deficiências imunológicas ou infecciosas. Mas uma emenda apresentada pelo senador Otto Alencar permite à administração pública e também à iniciativa privada negociarem o plasma humano para fins de uso laboratorial. O material também poderia ser usado no desenvolvimento de novas tecnologias e na produção de medicamentos hemoderivados destinados ao SUS. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que é contrário à comercialização na coleta de sangue e plasma e destacou que alterações na lei exigem muita cautela. A pasta também se preocupa com os possíveis impactos negativos das mudanças nas doações voluntárias de sangue e na saúde da população que usa os medicamentos hemoderivados. E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda as regras para o uso de imóveis como garantia de empréstimos. O texto permite que o mesmo imóvel agora seja usado como garantia em mais de um empréstimo. O texto já tinha sido aprovado pelo Senado em julho. Como foi alterado pelos senadores, precisou retornar para uma última análise dos deputados. O chamado Marco Legal das Garantias formula normas que regulamentam empréstimos em instituições financeiras e os bens dados como garantia em caso de não quitação da dívida. Segundo o texto, um mesmo bem pode ser usado como garantia em mais de um pedido de empréstimo. O trecho foi incluído pelos senadores e mantido pelos deputados. O relator do texto, o deputado João Maia, manteve o monopólio da Caixa sobre as operações de penhor civil, trecho que também foi incluído no Senado e mantido pela Câmara. Segundo as regras do Conselho Monetário Nacional, a versão inicial aprovada pela Câmara permitia que mais instituições financeiras exercessem as atividades.
Também foi mantido no texto o trecho incluído pelo Senado, que proíbe o penhor do imóvel oferecido como garantia em caso de atraso no pagamento do financiamento. Entre os trechos rejeitados pela Câmara está o que criava empecilhos jurídicos e operacionais para que os estados recebessem recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. E a plataforma de renegociação do programa Desenrola Brasil deve ser lançada já nesta segunda-feira. Nessa fase, serão renegociadas dívidas de pessoas com renda de até 2 salários mínimos. O projeto que cria o programa Desenrola Brasil de renegociação de dívidas e limita os juros do cartão de crédito foi sancionado pelo presidente Lula nesta terça-feira e sem vetos. O texto foi aprovado pelo Senado na semana passada, depois de passar pela Câmara dos Deputados. A nova lei remete ao Conselho Monetário Nacional a fixação de limites para os juros do rotativo do cartão de crédito, cobrados quando o consumidor não paga a fatura. Hoje, os bancos têm liberdade para fixar a taxa. As taxas de juros vão ter um teto de 100% do valor da dívida, caso as instituições financeiras não apresentem uma proposta de autorregulação em 90 dias. O Desenrola Brasil permite que as pessoas renegociem suas dívidas. Essa nova fase do programa vai tratar de débitos com bancos, exceto financiamentos imobiliários, fornecedores como água e luz e com o varejo, e vai beneficiar pessoas com renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no cadastro único e que tenham dívidas negativadas de até R$5 mil. A renegociação vai acontecer por meio da plataforma gov.br do governo federal. Os débitos podem ser renegociados à vista ou parcelados em até 60 meses e os juros vão ser de até 1,99% ao mês. E se o devedor se tornar novamente inadimplente, um fundo formado por recursos do governo vai honrar o pagamento, desde que limitado a R$5 mil por cliente. E após a renegociação, a dívida do cidadão é excluída do cadastro de inadimplentes. O Dia das Crianças está chegando e o comércio eletrônico já está a todo vapor. Mas é preciso pesquisar antes da compra. Um levantamento apontou que os preços dos brinquedos em compras online pode ter uma variação muito alta. O Procon do Rio de Janeiro divulgou uma pesquisa em lojas virtuais com foco no Dia das Crianças e constatou uma variação de até 251% nos valores de 100 brinquedos. De acordo com o levantamento, as variações nos preços dos brinquedos mais significativas foram de 251% em um jogo e 235% em um quebra-cabeça. Já a menor variação ficou a cargo de um lançador com acessórios, que variou 12% em lojas diferentes. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 de setembro e 2 de outubro em lojas virtuais direcionadas às crianças, que inclusive vêm sendo fiscalizadas pelo Procon. Alguns sites foram notificados por apresentarem irregularidades na informação do preço que podem induzir o consumidor ao erro. O objetivo da pesquisa foi ajudar o consumidor e demonstrar que a pesquisa do mesmo produto em locais diferentes pode ajudar o consumidor a economizar de modo significativo. O Procon informou que vai manter a vigilância no e-commerce durante a semana do Dia das Crianças e a intenção é garantir a segurança dos consumidores e orientar os fornecedores quanto às boas práticas de consumo. O Procon recomenda aos consumidores que pesquisem bastante antes da compra e que fiquem atentos ao prazo de entrega e às especificações do produto a ser comprado. O consumidor deve verificar se o brinquedo adquirido tem o selo do Inmetro, que garante que o produto passou por testes antes de ser liberado para comercialização, e se tem o rótulo que está livre de agentes que possam causar intoxicações ou alergias às crianças. Nós estamos ao vivo, são 13 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília. O Dia das Crianças está próximo, como a gente acabou de ver, e como acontece todo ano, a data vai ser marcada pela alegria dos pequenos e o trabalho para os pais que vão ter que comprar os presentes. E para ajudar você aí que nos assiste e também está à procura de um brinquedo para o filho, para o neto ou até para o sobrinho, esse é o tema da nossa entrevista de hoje.
E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o planejador financeiro Rodrigo Salvador. Boa tarde, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem. E, Rodrigo, a gente acabou de ver aí essa pesquisa feita pelo Procon do Rio de Janeiro que mostra uma variação de até 251% no preço dos brinquedos. Por que essa diferença tão grande? O que influencia nesses preços aí tão distintos, tão espaçados? Olha, Kleber, assim, falar sobre diferença de preço comparando o mercado online e as lojas físicas é uma coisa que tem que se considerar, porque a gente tem que incluir nas lojas físicas preço de logística, mão de obra de funcionário, vendedor, né? É muito mais fácil você ter um ponto de venda, que é o que as lojas online fazem, e aí ela funcionar como um hub, né? O consumidor compra isso na casa dele e entrega direto lá. Muito menos oneroso do que você ter que ter um estoque num local físico, vários locais físicos, na verdade, espalhados por uma cidade, uma região, tendo funcionário, tendo que ter gasto com aluguel, IPTU, água. Então, assim, a diferença de preço é uma coisa normal. O que não é normal é o tamanho dessa diferença de preço, tá? Porque, assim, a gente contabilizar custos e falar que tem uma diferença de 15%, mais ou menos, 10%, depende do produto que nós estamos falando no caso, é super plausível. Agora, 250%, qualquer coisa acima de 100%, assim, é muito mais questão, eu acho, do comerciante estar querendo colocar o valor máximo possível na venda, alguma coisa mais nesse sentido do que ser explicado apenas por custo, por diferença de custos que tem um tipo de comércio do outro, tá? Então, assim, o que eu vejo tendo uma diferença de preço de um tamanho que seja natural, né, de 10, 15%, é super plausível. Então, é questão de comodidade, tudo, né, da pessoa receber em casa, mas não poder tocar o que ela está comprando, tem essas diferenciações, porém não tem nada que justifique uma diferença para a gente falando da mesma loja, né, só a parte online da parte física e o mesmo produto tem uma diferença aí de 250%, ser duas vezes e meia mais cara do que de um recinto para outro. E, Rodrigo, comprar pela internet é sempre mais vantajoso em todos os casos? Depende muito do que você está comprando, tá? Então, vamos falar assim, por exemplo, a gente está comprando, tem o Dia das Crianças, né, que é o assunto hoje, a gente está comprando um brinquedo, é muito diferente, é igual a gente fala assim, a gente tem a propaganda de comida, que a gente vê uma coisa na foto e quando a gente pega um lanche, alguma coisa, é outra coisa totalmente diferente. Brinquedo também é muito igual. Eu lembro de quando eu era criança, que às vezes você via um brinquedo na TV, é a mesma coisa, você vê aquele brinquedo na TV e fala, nossa, é uma coisa fantástica, quando você coloca mãos nele, é uma coisa que é meio diferente do que você está esperando, né? Então, assim, você tem a vantagem de ter um custo menor comprando online, né, por um motivo que eu expliquei anteriormente, porém você não tem essa questão de tocar, ver, enxergar, sentir a coisa, você só vai fazer isso a partir do momento que chegou o que você comprou na sua casa, né? Então, falar que é sempre vantajoso comprar online, eu não acho, porque você perde algumas coisas da compra física comprando online. Hoje no Brasil, por mais que, ressalto novamente, a maioria dos casos a compra online é mais barata do que a compra na loja física, ainda é predominante a compra nas lojas físicas, tá? Então, se você compensa do lado, você tira esse tato, esse contato do outro. Então, é muito pessoal isso daí. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o Rodrigo Salvador, que é planejador financeiro e sócio da HCI Invest. Rodrigo, muito obrigado por essas dicas. Com certeza os pais agradecem bastante. Eu que agradeço, Kleber. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. E veja a seguir, terremoto de magnitude 4 atinge o sul da Itália. E você vai ver também a história do patinador sul-coreano que se empolgou e perdeu a prova por comemorar antes do tempo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então com mais notícias do Brasil e do mundo.
Olha só, uma chuva torrencial na madrugada desta quarta-feira deixou municípios em alerta e pessoas ilhadas em Santa Catarina. Bom, o estado de Santa Catarina está em alerta, segundo a Defesa Civil. Nesta madrugada, os volumes de chuva já são alarmantes em todo o estado, em todas as regiões. No oeste, principalmente na cidade de Chapecó, ventos de mais de 80 km por hora foram registrados, ocasionando destelhamento em algumas casas. A Defesa Civil lançou esse alerta essa semana porque até domingo deve ainda vir um volume de chuva ainda maior do que desta madrugada. De acordo com o órgão de defesa do estado, entre sábado e domingo deve chover cerca de 100 milímetros, o que equivale à chuva para 15 dias do mês de outubro. Portanto, prefeitos e órgãos de segurança já estão mobilizados a fim de fazer o desassoreamento de rios e também limpezas de bocas de lobo, estradas e outras localidades para evitar cheias. Portanto, esse final de semana, finalzinho de semana e final de semana, será de alerta máximo devido à quantidade de chuva que vai assolar o estado de Santa Catarina. Com informações de Criciúma, Santa Catarina, para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E vamos agora com os destaques internacionais. Um terremoto de magnitude 4 atingiu o sul de Nápoles, na Itália, poucos dias depois que a região registrou o terremoto mais forte em 40 anos, segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia do país. De acordo com a Brigada de Incêndio da Itália, houve pequenos danos aos edifícios no último terremoto, mas ninguém ficou ferido. O terremoto de magnitude 4,2 abalou a região e foi sentido até em Roma. Campi Flegrei, também conhecido como Campis Flegreus, é uma área vulcânica que abrange vários vulcões com idade aproximada em 39 mil anos. A atividade sísmica na área, que se estende por 200 quilômetros, cerca de 125 milhas, sob a Baía de Nápoles e as ilhas de Ischia e Capri, intensificou-se este ano, com a região sofrendo vários sismos, ainda que pequenos. Campi Flegrei vivencia um fenômeno sísmico conhecido como bradiceísmo, definido por ciclos de elevação e rebaixamento gradual do solo. A Agência de Proteção Civil italiana estima que pelo menos 800 mil pessoas vivam na zona amarela e 500 na zona vermelha, a área de maior riscos nas proximidades da região sísmica. A última vez que um plano de evacuação foi testado foi em 2019. No entanto, os residentes locais exigiram um plano atualizado que descreva o que deve ser feito em caso de erupção. E a Organização do Tratado do Atlântico Norte alerta que a munição para a Ucrânia está acabando e pede para que os países aumentem a produção. Exércitos do Ocidente estão ficando sem munições para dar à Ucrânia, alertaram autoridades britânicas e da OTAN, enquanto pedem que nações da Aliança Militar aumentem a produção para manter a Ucrânia na luta contra os invasores russos. A notícia de uma possível escassez de munições surge após o dinheiro para comprar armas para a Ucrânia não ter sido incluído num projeto de lei provisório de gastos que o Congresso dos Estados Unidos aprovou no fim de semana para evitar uma paralisação do governo federal. Os acontecimentos são preocupantes para a Ucrânia, uma vez que a guerra com a Rússia está no seu 20º mês e levanta questões sobre se Moscou poderá sentir-se capaz de sobreviver às promessas de compromisso ocidentais. A ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia soma 46 bilhões e 600 milhões de dólares, cerca de 240 bilhões de reais, desde o início da guerra em fevereiro de 2022 até 31 de julho deste ano, de acordo com o Conselho de Relações Exteriores. Existe um antigo ditado no futebol que diz que o jogo só acaba quando termina. E a frase também pode ser usada para patinação. Em uma prova dos Jogos Asiáticos que acontecem na China, um patinador sul-coreano achou que já tinha ganhado a corrida e começou a comemorar antes do tempo.
mas acabou decepcionado. Confira agora como foi. Prestes a ganhar a medalha de ouro na prova de revezamento, o patinador Jung Chae-wong tinha a vitória como certa, até que ele levantou o braço e comemorou alguns milésimos antes. Porém, esse curto espaço de tempo foi mais que necessário para que o sul-coreano perdesse o primeiro lugar do pódio. Mas a medalha de ouro não foi a única perda do patinador. Ele também perdeu a isenção do serviço militar. Isso porque na Coreia do Sul, todos os homens considerados aptos são obrigados a servir o exército durante 18 meses até os 28 anos. A única forma de dispensa militar é conquistar o ouro olímpico ou os Jogos Asiáticos. Sendo assim, sua medalha e a dispensa se foram por causa de 0,01 segundos. Olha, e a cara de decepção dele no pódio reflete bem o que foi essa história. Nunca é devido, comemorar antes do tempo. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Até mais!